do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Etevaldo, agora é por volta das 4 horas da tarde e eu quero nesse vídeo compartilhar uma visão tremenda que o Senhor me proporcionou hoje na oração das 3 da tarde. Antes disso eu quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal, que Deus o abençoe, estou orando por você e pela sua família. E se você tem algum pedido de oração, irmão, coloque aí embaixo aí nos comentários, né? Dê o seu like, o seu joinha, e eu vou estar orando por você e pela sua família, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todas as vezes que o Senhor me dá uma visão, um sonho profético, ou uma palavra, eu sempre peço a Ele que me dê também um texto bíblico que embase aquilo aquilo que eu vou compartilhar com os irmãos aqui no vídeo, né? E hoje ele me deu aqui em Gênesis, capítulo de número 11 e 12, capítulo 7, verso 11 e 12, melhor dizendo. Diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto que ele remonta, que ele aponta e que ele fala a respeito do dilúvio. Como ocorreu a manifestação do castigo de Deus para aquela geração ímpia, né? Aquela geração que não obedecia a Deus, eram pessoas assim que eram ociosas, que eram pecaminosas, iníquas, né? Então Deus decidiu então pelas águas do dilúvio destruir aquela geração, aquelas pessoas ali, e através de Noé dar seguimento à população no mundo que hoje estamos aí. Esse é o entendimento bíblico, né? E eu creio nele. E aqui, irmãos, aqui está falando que no ano 600 da vida de Noé. Noé tinha 600 anos, tinha acabado de construir a arca, entrou com a sua família, né, a sua esposa e os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos, e mais os animais conforme aqueles que Deus os enviava. Existe um estudioso que ele diz assim que alguns animais levaram 3 anos para sair da sua habitação, do seu habitat natural, da sua localidade, até chegar na arca. Deus os conduziu para que eles pudessem entrar na arca e poderem ser salvos nesse momento aqui. Eu creio nisso, irmãos, porque Deus ele providencia tudo, ele cuida de tudo. E esse é o zelo e é o cuidado do Deus que eu sirvo. Irmãos, eu estava hoje orando na oração, na hora nona, né, que é às 3 da tarde. Eu comecei um pouco antes e terminei um pouco depois. E o Senhor ele me deu uma visão enquanto eu orava, né? Eu orava pelas pessoas, pelo povo de Deus, né? E aí, irmãos, é difícil passar isso, viu? Eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero meu canal trazendo tragédia. Eu não quero meu canal falando coisas ruins, eu quero coisa boa. Mas, por enquanto, irmão, não está vindo coisa boa lá do céu. Não está. Por quê? Por causa do pecado. Nós estamos pecando muito, nós estamos errando muito. Irmãos, e nós precisamos retornar à fortaleza, precisamos voltar a fazer a vontade de Deus, né? E aí, irmãos, eu estava orando e eu tive uma visão assustadora, aterradora. Eu vi, irmãos, eu vi assim, eu não sei se foi um tsunami, ou se foi chuvas, ou se foi uma inundação tão grande, pessoas sendo levadas pelas águas assim, debatendo.
pessoas obesas debatendo. Eu vi um senhor debatendo naquela água suja e lamacenta, cheia de trem. E eu não sei se é litoral, porque existe aí uma profecia a respeito do litoral nosso, e eu mesmo já falei aqui no canal que vai mudar a configuração desse litoral por conta de tsunami, né? Por conta do mar que vai invadir, vai mudar isso tudo, por causa do nosso pecado, irmãos, por causa do nosso pecado. Outro dia eu falei, olha, vai ter guerra, e aconteceu que começaram realmente, mas os irmãos me ajudaram em oração, nós oramos tanto a respeito disso, que a guerra ainda começou, porém começou assim, muito aquém, graças a Deus, né? Porque guerra não é bom para ninguém. Eu vi o mar abrindo assim, a crosta terrestre abrindo dentro do mar. A hora que eu olhei, eu estava dentro do mar, e aí eu vi uma visão e a crosta. Eu acho que é o Oceano Atlântico, eu acho que é por causa das águas calmas e límpidas. Eu acho que é o Oceano Atlântico. E aí eu olhava assim, a lava saindo de baixo, assim. Se a lava vier a sair, irmãos, vai dar um tsunami muito grande aí, tanto na África quanto no Brasil, né? E aí eu olhava assim para frente, eu via um vulcão com grandes proporções entrando em erupção. Depois desse dia começou lá nas Filipinas, na Indonésia, no Havaí, começou muitos vulcões a entrarem em erupção. Irmãos, o magma, a terra, ela está vomitando os seus moradores, como diz a palavra, por causa do pecado. Irmãos, olha, por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por muito menos. E nós precisamos começar a entender de que Deus, Ele quer agir, e Ele não pode agir na nossa vida comungando com o pecado nosso. Então nós precisamos agora pedir perdão ao Senhor e nos arrependermos. E é interessante, irmãos, de que eu não sei se vai ser um tsunami, se vai ser chuva, se vai ser inundação, não sei o que vai acontecer. O que eu sei, irmãos, é que vai haver muito sofrimento, vai haver mortes, vai haver tragédia, vai haver prejuízo, vai haver perda de patrimônio. Irmãos, e nós precisamos voltar à fortaleza, nós precisamos entender de que nós precisamos nos arrependermos. E além de nos arrependermos, nós precisamos orar também, para que Deus ele não venha agir do jeito que Ele está falando. Olha, irmãos, a oração pode muito em seus efeitos, a oração do justo. Então nós precisamos ir diante de Deus como pessoas que aceitaram o sacrifício expiatório de Cristo, tendo a nossa vida lavada pelo sangue do Cordeiro, para que nós venhamos estarmos intercedendo por essa nação, por esse povo. Eu gravei um vídeo falando que Deus ele requer os 300 em oração, buscando. Se tiver 300 nessa nação, Ele não vai destruir essa nação. Se tiver 300, quem diria ter 300 nessa nação que tivesse intercedendo, orando mesmo? Eu acho até que tem. Mas Deus ele falou, eu quero esses 300, eu preciso que esses orem. A palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14, é um texto muito conhecido no meio cristão, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, a situação dessa nação ela é constrangedora. A nível internacional, as nações olham para nós e falam: como é que esse povo aceita ser alvo do diabo como tem sido? Irmãos, e Deus ele está castigando e Ele vai continuar castigando, se é que eu posso dizer essa palavra, castigar, não é? Porque Deus ele nos chama ao arrependimento.
As intempéries da natureza, o espremedor de Deus na nossa vida, requer que nós venhamos consertar com Ele. Não adianta você pensar assim, ah não, eu estou padecendo isso e está tudo bem comigo. Não está. Porque se Deus não quisesse, irmãos, esse governo aí, Ele não teria deixado ele entrar. E é a vontade de Deus que esse governo esteja aí fazendo o que está fazendo. A vontade do judiciário, que o judiciário esteja aí fazendo o que está fazendo. Os políticos. Então, nenhum deles trabalha em favor do povo. Mas eles estão lá porque Deus os colocou lá. Porque se Deus não quisesse, eles não estariam lá. E agora, voltando à visão aqui, irmãos. Olha, Deus ele destruiu a terra completamente. Aquelas pessoas foram completamente destruídas. E nós precisamos entender que hoje o Senhor, Ele não quer fazer isso, mas Ele vai fazer porque Ele não pode comungar com o pecado do povo. Olha, as pessoas estão desnudadas à luz do dia. As pessoas só querem o prazer, só querem viver uma vida desorganizada. Então, o que é que Deus ele pode fazer? Ele pode deixar acontecer as situações para que haja um despertamento. Eu nunca orei tanto por avivamento no meio do povo de Deus como tenho orado agora, e eu creio que vai haver um avivamento tremendo, tremendo no meio do povo de Deus. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos reconhecer a fortaleza do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus ele quer cumprir o propósito dele. Presta atenção no que está acontecendo à nossa volta, na sua vida, na sua casa. Se você não estiver em aperto, glória a Deus, maravilha. Mas a grande maioria do povo de Deus está em aperto. Você sabe por quê? Porque Deus está exigindo conserto diante dele. Não adianta eu ser um profeta e falar, não, está tudo bem, está tudo legal. Não, não está. Deus ele exige conserto e o aperto ele nos impulsiona a consertar com ele. Não é? E aí nós temos duas situações. O aperto é para conserto, para o caso de pecado, e o arrependimento não quer dizer que nós estamos, que o pedido de perdão somente não quer dizer que nós somos perdoados, mas o arrependimento, a palavra de Deus fala assim, aquele que confessa e deixa alcançará o favor do Senhor. Então nós precisamos começar a entender, amadurecer a nossa ideia em relação a Deus. Até quando nós vamos achar que Deus ele é um ser extraterrestre que fica lá no céu e que não interfere aqui? Lógico que não. Jesus ele falou assim, falou, eis que estarei convosco, até o confim dos séculos. E ele falou assim, eu enviarei o Espírito Santo para que estejais com você. Você acha que Deus, na sua triunidade santa, ele vai permitir que nós andamos e levamos a vida do jeito que a gente está? Lógico que não. Ele não vai permitir, ao contrário, ele vai atuar, ele vai agir, ele vai trabalhar para que verdadeiramente nós venhamos nos converter diante dele. E é importante, irmão, que nós nos convertamos. A palavra de Deus diz assim, aquele que confessa e deixa, alcançará o favor do Senhor. Confessar é reconhecer e verbalizar. Agora, deixar é falar, não, eu não quero mais, eu não quero mais. Se você quer prosperidade, se você quer vida, quer saúde, então é necessário que você vá diante de Deus e pergunte, Senhor, o que eu estou passando é por causa de pecado? Talvez isso demande um tempo maior de oração e várias orações para que Deus te responda. E outra coisa, Senhor, o que eu estou passando é para melhorar o meu ministério, a minha vida enquanto filho de Deus? E ele vai respondê-lo. Qualquer pessoa que faz uma oração como essa, de coração aberto, Deus ele responde. É obviamente que em determinadas situações,
nós precisamos nos dedicar em perguntar isso a Ele, às vezes jejuar, às vezes no estudo da palavra, nos colocar diante do Senhor, para que Ele possa falar conosco, e Ele vai falar. E Ele vai falar. E aí nós precisamos nos atentar em relação a isso, porque Deus, Ele está querendo fazer muita coisa aí, ó, de norte a sul, de leste a oeste, de uma extremidade a outra. O Rio Grande do Sul passou por uma prova esquisita, terrível. Orei muito pelo Rio Grande do Sul, para que Deus pudesse ajudar lá os gaúchos. Mas aquilo ali é uma situação assim que, meu Deus do céu, se aconteceu o mesmo que aconteceu lá em outros estados, como é que não vai ser isso, meu Deus? O norte do país ali, o extremo norte, né, depois do Amazonas lá, Venezuela, Suriname, aquele povo ali vai passar por uma situação muito difícil em relação a intempéries da natureza. Aí o anel de fogo vai ser incendiado, o Chile vai passar por situações difíceis em questões de terremoto. Vai morrer muita gente, irmão, vai morrer muita gente. Nós temos que orar, meu Deus do céu, nós temos que converter os nossos caminhos. Olha, irmão, nós precisamos aguardar no Senhor e nos humilharmos mesmo diante de Deus, para que Ele possa acudir nós. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha a situação, irmãos, olha a situação, o que Deus quer fazer. Amém. Era isso que eu queria falar para você. Que Deus te abençoe, né? E eu quero pedir a você, você que assistiu até aqui, e você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te pedir que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém, amém, amém. Eu vou orar por você, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos na tua presença e eu quero te louvar e te glorificar, Senhor Deus, por esta vida, Senhor, que fez esta oração. Guarda ele, livra ele, Senhor, das intempéries da natureza, Senhor, caso isso aconteça no estado, na cidade dele, mas que em nome de Jesus o Senhor possa confirmar a tua bênção. Escreve o nome dele no livro da vida, abençoa ele, Senhor Deus, para que ele possa alcançar o favor do Senhor. Se tiver pecado, perdoa, se tiver iniquidade, perdoa, se tiver transgressão, perdoa, Pai. Mas em nome de Jesus, move a tua mão em favor dessa vida. Pai, abençoa os meus inscritos, a família de cada um, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor Deus, para louvor e glória do teu santo nome, dando saúde, dando vida, dando prosperidade, dando, Senhor, harmonia e paz no lar de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.